Paz do Senhor, minhas amadas irmãs, e estamos no capítulo 12, que traz o subtítulo: Ele está movendo outros a orarem por mim. Glórias a Deus. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por você. 1 Samuel 12, 23. Foi apenas um sonho mau no meio da noite. Quando você acorda com uma sensação de medo no estômago, ou um sentimento curioso de dor em seu coração, que desaparece quando desperta e percebe que os acontecimentos não eram reais. Mas este sonho não se desvaneceu. Não era como nenhum sonho que eu tivera antes. Neste pesadelo, a dor não foi embora quando abri os olhos. Encontrei-me ao lado da cama chorando. Há mais de 10 anos, Joyce e eu tiramos férias na companhia de nossos amigos Roy e Kay Hickey e fomos para a Victoria, na Colômbia Britânica. Quando nossos filhos se divertiam na fazenda dos avós em Louisiana, nós sempre apreciávamos muito a companhia de Roy e Kay, e aquele dia não foi exceção. Enquanto andávamos pelas ruas pitorescas e cheias de sol de Victoria, passamos tempo em pequenos salões de chá e confeitarias e exploramos os parques e jardins muito famosos da cidade. Naquela noite no hotel, tive, porém, um sonho. Sonhei com nossos filhos mais velhos, Ron Júnior, que tinha cerca de 15 anos na época. Em meu sonho, vi um adolescente encostado na parede de um prédio. Era Ron, mas um Ron que eu mal conheci. Seu rosto tinha uma expressão estranha, um ar zombeteiro e sarcástico, como nunca vi na face de qualquer de meus filhos. O cabelo dele era comprido e maltratado. Usava um brinco pendurado na orelha e fumava um cigarro de marijuana com os olhos semicerrados. Alguma coisa nos olhos dele não estava certa. Parecia meio fora de si. A aparência dos outros jovens, apoiados contra a parede suja de tijolos, eram ainda pior. E ele estava rindo às gargalhadas com um riso atrevido que parecia um desafio. Estava rindo de todas as nossas crenças e tesouros familiares, de tudo pela qual vivemos, e ficava evidente que jogava fora todas essas coisas preciosas. O sonho foi tão real que acordei com lágrimas nos olhos. Caí imediatamente de joelho ao lado da cama, na escuridão do quarto do hotel, e comecei a chorar. Senhor, Senhor, isso não foi verdade. Não era o meu Ron. Ele não é absolutamente assim. Ele ama o Senhor e a nós. Aquele não era o meu filho. Meu filho não é desse jeito. Meu filho não vive desse modo. Ele não faz essas coisas. Então, no silêncio daquele quarto escuro, senti a voz do Senhor me dizendo: não, ele não é assim. Mas se você não orar, poderia ser. O que estava acontecendo? O Senhor estaria me dando um aviso? O sonho, de alguma forma, seria: Deus não permita, um exemplo do que poderia vir a ser? Por que senti subitamente um aperto no coração ao pensar em meu filho? Por que me senti levada a orar por ele naquela noite, com urgência, intensidade e lágrimas? Poderia ter sido só um sonho, mas levei a sério aquele momento. Não sacudi os ombros indiferentes. Não voltei para a cama. Durante longo tempo naquela noite fiquei de joelhos orando de todo o meu coração por meu filho. À medida que os meus anos de ministérios passavam, formei uma convicção sobre essa coisa de acordar no meio da noite com rostos e nome na mente. Acredito que esses rostos e nomes surgem com um propósito. Creio que existe uma razão para eu acordar, além de querer um copo de água ou fazer um passeio no quarto para o banheiro. A Escritura parece sugerir que, assim como a ocasião em que Deus leva um indivíduo a abster-se de alimento por um período de jejum, ele pode também levar alguém a abster-se de dormir durante um período da vigília. No escuro, no turno da noite, Deus está me levando a orar por outros, e graças a Deus Ele está movendo outros a orarem por mim. Paulo sabia o que significa vigiar no turno da noite. No livro de 2 Coríntios, ele se sente compelido a descrever algumas das dificuldades e sofrimentos que experimentaria no ministério, as igrejas novas espalhadas pelo império. Um tanto relutante, o apóstolo dá aos amigos de Coríntios uma visão geral do que Deus o chamou para suportar. Perto do fim desta lista, ele escreve uma vida transcorrida em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. No versículo seguinte, ele fala de preocupação com todas as igrejas. Paulo sabia o que era acordar à noite com um nome queimando na cabeça. Paulo sabia o que era revirar-se na cama e sentir-se obrigado a levantar-se para orar por alguém cujo rosto parecia surgir repentinamente tão claro em sua mente. Você já passou por essa experiência? Alguma vez o rosto de alguém surgiu em sua mente sem que soubesse por quê? Já se sentiu subitamente levado a orar por um dos seus amigos ou membros da família sem qualquer razão aparente? Você já acordou à noite e se descobriu pensando em alguém? Tenha a convicção de que Deus, que nunca cochila, nos chamará em certas ocasiões para vigiar com Ele determinadas pessoas durante momentos especialmente vulneráveis ou críticos em suas vidas. No Antigo Testamento, lemos a respeito de vigias sobre o muro da cidade à noite. Enquanto os cidadãos dormiam, os vigias atentos ficavam em suas torres ou patrulhavam o passeio na parte superior dos muros, percustando a escuridão, procurando ouvir sonhos estranhos na noite. A forma hebraica do verbo vigiar significa, na verdade, olhar, percustar, a distância, espiar, vigiar. Observar algo, especialmente a fim de perceber a aproximação de perigo e avisar os que estiverem sendo ameaçados. A intervalos sobre o muro, a guarda era naturalmente trocada. Quando os novos vigias subiam ao muro e tomavam suas posições, os que eles substituíam voltavam para a cama pelo resto da noite. Da mesma maneira, creio que Deus orienta seu povo a uma vigilância especial em certas ocasiões.
Se respondermos à sua orientação, teremos o grande privilégio de ficar de pé sobre o muro com o Senhor, sentindo seu coração, lutando contra o inimigo comum, gozando da sua companhia e presença no silêncio da noite. O profeta Oséias talvez estivesse refletindo sobre esta parceria com Deus no turno da noite quando escreveu: O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus. Oséias 9:8. Esta verdade é, então, só os profetas e profissionais? Sim, há uma explicação especial para eles. Se existir um pastor presbítero que seja verdadeiramente um pastor em sua vida, a Escritura diz então especificamente que Deus irá responsabilizá-lo por este ministério. Hebreus 13 exorta os crentes: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas. Verso 17. Essa é uma responsabilidade que muitos pastores levam a sério. É impossível contar quantas vezes Deus me tirou da cama no meio da noite com o rosto de alguém na tela central da minha mente. Sei que não tenho, na verdade, opção. Sei o que tenho de levantar. Não posso simplesmente dizer a este rosto: espero que ela esteja bem e ferrada no sono. Sei que o Espírito de Deus está dizendo: levante, Ron. Suba no muro comigo. Vamos vigiar juntos por algum tempo. Perder o sono é algo que pertence ao território do ministério pastoral. Há pessoas que se sentem especificamente chamadas para serem vigias ou sentinelas. Em nossa igreja, penso no avô e na avó Plunkett. Eles se tornaram pai e mãe da congregação inteira. Comparecem todos os domingos e sentam no banco da frente. São sempre os primeiros a chegar e geralmente os últimos a sair. Tomando posição na porta da frente do prédio da igreja, eles cumprimentam todo mundo. Por causa de alguns ferimentos de guerras antigos, vovô tem de ficar sentado. Fica então a cargo da vovó observar todos os que chegam. Quando vovô e vovó Plunkett olham para você nos olhos e perguntam como vai, é como vão seus filhos. E melhor que compreenda que eles não estão jogando conversa fora. Eles tomam nota. Depois do culto, vão para casa e traduzem essas notas em pedido de oração. A seguir, pelo resto da semana, sobem no muro. Eles oram dia e noite pelas necessidades das pessoas. Esses dois queridos idosos santos são absolutamente incansáveis em suas orações. Se você falou de algum problema grave com esse casal piedoso, não deve surpreender se eles fizeram uma inspeção em horas estranhas. Meu telefone pode tocar às 3 da manhã. Enquanto resmungo um alô sonolento, ouço a voz vibrante de vovô Plugger do outro lado. Como vai, pastor? Muito bem, vovó. Eu bocejo, vou indo bem. Você esteve esta noite em meu coração. Orei por você. Esse é um chamado que não me importo de atender. Pensar que Deus no alto do muro, de sentinela à noite, levou alguém a juntar-se a ele no período noturno para orar por mim. O que poderia ser mais encorajador? E se você fizer parte de um grupo de crentes amorosos, e justamente isso que ele vai fazer? Um dos meus amigos descreve um período de ataque espiritual intenso em sua vida. De repente ele se viu preso de dúvidas sobre a sua salvação, sobre o Senhor e sobre a confiabilidade da palavra de Deus. Ficou tão perturbado e deprimido que não podia sequer orar por si mesmo. Deus chamou, porém, uma senhora piedosa, deficiente física, para subir ao muro e vigiar meu amigo. Noite após noite, durante semanas a fio, essa mulher orou. Embora paralítica e confinada ao leito, as súplicas e posições dela deram a volta ao mundo. Ela orou fervorosamente por meu amigo, envolvendo-se em luta feroz com o inimigo, até que, como descreveu, tive sentido a libertação do Senhor. E ela não foi a única a ser libertada. A fé voltou mais forte do que nunca, meu amigo, e as sombras de dúvidas se desvaneceram. O que acontece então se Deus o chamar para subir ao muro e você não atender? O que acontece se o Senhor introduzir um rosto em nome e um nome em sua mente durante a noite e você preferir virar para o outro lado e continuar dormindo? O que acontece se você for induzido a orar por alguém e preferir ligar a TV ou ler um jornal ou apenas remover o pensamento de sua mente? Penso que não vamos saber isso ao certo, pelo menos não deste lado da eternidade. Em um dado sentido, nosso Deus Todo-Poderoso não depende nem se apoia absolutamente em você ou em mim ou em qualquer outra pessoa para fazer as suas obras e executar os seus pensamentos soberanos propósito no mundo. Todavia, em outro sentido, mediante o mistério espantoso da oração, ele nos convida para ser participantes em um mundo de realidade espiritual. Não me pergunte como isso funciona, só sei que funciona. A Escritura tem o cuidado de dizer-nos que antes de Pedro ser solto da prisão de Herodes por um mensageiro angélico por meio da noite, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Atos 12:5. Coincidência? De modo algum. O que teria então acontecido se eu ignorasse aquele aviso noturno sobre meu filho há 10 anos? Minha oração pelo Ron naquela noite foi uma espécie de garantia plena de que ele iria crescer retamente. Se eu não tivesse orado e Ron viesse realmente a rebelar-se, teria sido minha culpa? Não, não podemos dizer que o futuro de alguma criança é contingente sobre a oração da mãe e do pai. Continua sendo verdade que cada menino ou menina deve decidir individualmente se vai ou não seguir o Senhor Jesus. Creio, no entanto, que o Senhor irá dar aos pais e às mães, e também aos avós, a incrível oportunidade de participar de alguma maneira das batalhas espirituais mais difíceis de seus filhos. Creio também que o futuro de nossos filhos, de um modo que não chegamos a compreender bem agora, tem muito a ver com o fato de estarmos ou não orando consistentemente por eles. Se você for sensível ao Espírito de Deus, Ele irá levá-lo a orar pelos seus filhos nos momentos cruciais, nas encruzilhadas na vida deles. Mas e se você não orou por seus filhos quando eles eram pequenos? Se seus filhos forem grandes agora, e então talvez vivendo afastado do Senhor?
Não é tarde demais para subir no muro. Não é tarde demais para fazer uma vigília noturna ou diurna com o Senhor e orar por esses filhos adultos. Deus continua firme em seu negócio de mudar vidas, quebrar grilhões, operar milagres. Você pode ter ainda o privilégio de participar da atividade divina em relação a esse rapaz ou moça jovem a quem o Senhor ama e amará. Acha que tudo se resume nisto. Você quer fazer parte do que Deus está realizando neste mundo ou prefere ficar afastado? Você quer ser um instrumento pronto para ser tomado por ele e usado imediatamente ou prefere ficar acumulando poeiras como uma velha jarra em uma estante da despensa? Você quer tomar parte em uma competição espiritual com implicações eternas ou prefere ficar sentado no banco e olhar a vida passando à sua frente? É pecado ignorar esse ministério da oração? A Escritura certamente nos adverte sobre apagar o Espírito Santo de qualquer forma. Não posso deixar de pensar nas palavras do velho e piedoso Samuel ao transmitir uma mensagem firme e eterna ao povo de Israel. Pois o Senhor, por causa do grande nome, não desamparará seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. 1 Samuel 12, 22. Quer seja ou não pecado resistir ao ministério de vigilância, uma coisa sei com certeza, é um privilégio inconcebível permanecer no muro com Jesus Cristo e vigiar o seu povo. É um privilégio ficar na presença do Senhor e gozar da sua proximidade e comunhão, enquanto Ele trabalha no turno da noite. Quando Deus o chama para orar por seu filho, ou qualquer outro filho de Deus, não se trata de algo trivial ao caso. Esta pode ser a hora em que essa pessoa está tratando de um assunto todo importante, ou sofrendo sob um peso esmagador. Alguém velando por sua alma. Pode ser a provisão especial de Deus para ajudá-la e livrá-la neste momento. Gosto das palavras escritas por Paulo na prisão, a respeito de um irmão chamado Epáfras. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Saudai-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Colossenses 4, 2, 12. Esta imagem de esforço, luta, me faz sorrir um pouco. Minha esposa Joyce nunca tomou parte em qualquer atividade desse tipo, mas ela sabe muito bem lutar em oração. Nossos filhos sabem que todas as noites a mãe deles está de joelho em oração fervorosa por eles, algumas vezes até 2 ou 3 horas. A senhora paralítica que orou por meu amigo talvez nunca possa levantar-se da sua cadeira de roda para dar uma chave de pescoço em um valentão ou apertá-lo contra o chão. Mas quando se trata de grandes batalhas, o avô e a avó Punglet já lutaram contra inimigos tão grandes e poderosos que fariam os piores vilões da TV parecerem uma menininha ingênua. Esqueça todos esses sujeitos musculosos para travar o bom combate e viver retamente para Jesus em um mundo hostil e descaído. Eu prefiro a avó Plunkett em meu time a qualquer tempo. Louvado seja Deus. Descanse no Senhor, minha amada, meu amado irmã, pois o Senhor tem despertado seus guerreiros para orar por você nas madrugadas. E também muitas vezes o Senhor desperta você para orar por outros soldados guerreiros. Então esteja atenta, vigilante, para estar no turno da noite como sentinela, juntamente com o Senhor, orando pelos filhos benditos do Senhor, orando por tua casa e por tua família, para que o adversário não venha prevalecer. Que Deus te abençoe e que você ouça atentamente a voz do Senhor para o turno que ele te despertar. Seja ele diurno, seja ele noturno, que você esteja em vigilância como um perfeito sentinela, lutando e batalhando por sua vida, por sua casa, por sua família, por seus irmãos, por sua igreja, pela sua cidade, pelo Brasil, pelo mundo. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.